Muito bom dia a todos, bem-vindos a mais um webinar promovido pela Câmara de Comércio Luso-Britânica, cujo objetivo se centra fundamentalmente na apresentação da missão empresarial ao Reino Unido, focada nos setores de IT, Mídia e Digital. O prazo de inscrição para esta missão termina já no dia 23 de janeiro, pelo que é muito importante que todos possam já inteirar das oportunidades que este mercado necessariamente encerra, do seu potencial e da forma como poderão aumentar as possibilidades de sucesso na entrada no mercado através desta missão promovida pela Câmara. Permitam-me dar aqui algumas notas introdutórias. As empresas tecnológicas desempenham hoje, como sabemos, um papel absolutamente central na economia do Reino Unido, sendo a base do setor financeiro, saúde, produção e também da mobilidade. O setor tecnológico em Londres é hoje reconhecido como um dos melhores ecossistemas tecnológicos do mundo, mas não é apenas em Londres, mas por todo o Reino Unido. Existe, de facto, um ecossistema tecnológico com milhares de startups constituídas à volta de uma forte cultura empreendedora. Este é, de facto, um mercado extraordinariamente maduro e desenvolvido nesta área. Apesar de, naturalmente, dos inúmeros desafios e das incertezas levantadas pelo Brexit, é inevitável falar deste tema, continua a ser uma economia absolutamente vital para a Europa, não deixará de o ser. Estamos perante a quinta maior economia mundial, a segunda maior economia até aqui da União Europeia, imediatamente a seguir à Alemanha, e a missão que nós vamos desenvolver entre 23 e 25 de fevereiro será uma missão virtual e pretende proporcionar às empresas portuguesas oportunidades tais como conhecer o ambiente de negócios no Reino Unido, desenvolver reuniões individuais de negócios com potenciais parceiros, desenvolver contactos com clientes finais e estabelecer contactos com o meio empresarial local. Cumpre dizer que Portugal tem registrado uma balança tradicionalmente superavitária nas suas relações com o Reino Unido, é o quarto principal destino das nossas exportações, naturalmente que o turismo tem aí um peso muito significativo, mas não apenas, a nossa relação não se esgota naturalmente aí. Hoje contamos de facto aqui com um painel de oradores de enorme valor e por isso eu não me vou alongar muito nestas notas introdutórias. Contamos com a presença do Pedro Patrício, delegado e representante da AICEP no Reino Unido e conselheiro económico e comercial da Embaixada Portuguesa em Londres. Pedro, muito bem-vindo. Contamos também com a Anne-Marie Martin, diretora da Global Business Networks da British Chambers of Commerce. Bem-vinda, warm welcome to you, Anne-Marie. Contamos também com a Ana Cristina Abreu, Head of Foreign Direct Investment no Department for International Trade da Embaixada Britânica em Lisboa, e por fim com o Ramiro Salgado, consultor da Câmara de Comércio Luso-Britânica, que apoiará as empresas portuguesas no Reino Unido. Permito dizer que é um privilégio contar com altos quadros da diplomacia económica portuguesa e britânica aqui hoje ao nosso lado, que apoiaram desde a primeira hora esta nossa iniciativa e que nos honram com a sua presença e, sobretudo, com a vontade de se associarem a esta missão com um contributo ativo para o seu sucesso. Apenas uma nota logística antes de iniciarmos o nosso debate. Os microfones de todos os participantes estarão desligados durante as apresentações, mas poderão colocar todas as questões no chat da plataforma, ok? As respostas serão dadas ao longo das apresentações ou no final. Teremos uma sessão de Q&A, durará aproximadamente 20 minutos. E eu peço encarecidamente aos oradores que tentem respeitar um período máximo de apresentação de 10 a 12 minutos. Okay. Pedro Patrício, mais uma vez as minhas boas-vindas, obrigado pela disponibilidade por estar presente e partilhar o seu conhecimento do mercado britânico e a forma como a AICEP poderá ajudar as empresas portuguesas no âmbito desta missão e não só na abordagem ao mercado. Passo-lhe então a palavra, Pedro. Bom dia. Muito bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Começo por agradecer o tão amável convite da British Portuguese Chamber of Commerce, por felicitá-los pelo timing desta missão empresarial a que se propõe fazer, missão virtual, e pelo setor escolhido, porque de facto, como disse, é um setor de grande interesse e importância para as nossas empresas. Portanto, muitos parabéns pela iniciativa. No que pudermos ser de apoio, estamos naturalmente à vossa disposição. Compete-me a mim, neste curto espaço de tempo, fazer uma breve apresentação do mercado britânico, da importância do mercado,
é nisso que me vou concentrar, a importância do mercado britânico, a importância do mercado britânico para a economia portuguesa, um pouco sobre o impacto que o Covid e o Brexit pode ter na economia, que já teve, e falar um pouco sobre algumas oportunidades ou o apoio que a ICEP pode facultar. Como referiu aqui, o mercado trata-se da segunda maior economia europeia, é um colosso gigante económico dentro ou fora da União Europeia. Este acordo de Brexit é algo que nos enquanto a ICEP e para as empresas portuguesas é algo particularmente satisfatório. Mais à frente explico porquê. Aqui temos o Reino Unido tem um PIB per capita superior à média europeia, de 32, acima de cerca de 33 mil euros, acima da média europeia, que é de 27, quase 28 mil euros. Tendo em conta a sua população, é um mercado com um potencial de consumidores extraordinário e com quem temos uma excelente relação. O comércio de bens é o 10º exportador do mundo e o 5º importador no mundo. A pandemia veio travar o consumo de bens não essenciais, entretenimento, viagens, naturalmente, o que aconteceu também um pouco por todo o mundo, e tem levado a grandes poupanças que se dizem que de abril a junho foram de cerca de 30%. E o que se espera é que quando esta pandemia acabe, todos nós desejosos que o confinamento e a pandemia acabe, haverá um aumento do consumo privado substancial, o que é particularmente interessante para as empresas portuguesas dos diversos setores, incluindo as que temos aqui presentes nesta iniciativa. A nível de serviços, o Reino Unido é o segundo exportador do mundo, deve-se sobretudo a serviços de gestão e serviços financeiros. Londres é e provavelmente continuará a ser a capital financeira da Europa e à escala mundial é apenas ultrapassada por Nova Iorque. O Reino Unido é o 6º importador do mundo e as suas importações são bastante diversificadas, como materiais preciosos, máquinas e computadores, veículos, equipamentos elétricos, portanto são de valor acrescentado. É a 8ª economia do mundo em investigação e desenvolvimento, como todos nós sabemos, melhores universidades no mundo, Oxford, Cambridge, UCL, Imperial College, entre outras. É um país que atrai mais investimento direto estrangeiro do que qualquer outro país europeu, não só por apresentar um IRC particularmente baixo, o mais baixo dos países do G20, mas também pelo tax relief de 230% nas despesas associadas à investigação e desenvolvimento. Ou seja, os incentivos ao Research and Development, à investigação e desenvolvimento, são particularmente atrativos. É o 4º lugar no Ranking Global Innovation Index 2020. Ou seja, falamos de um país com um potencial muito importante, estando dentro da União Europeia ou não, onde nós nos posicionamos de uma forma particularmente competitiva, como falarei à frente, e devemos continuar a fazê-lo, e a missão como esta que a Câmara se propõe fazer contribui para tal, num setor crucial. As nossas exportações portuguesas para o Reino Unido são diversificadas, o que é sempre positivo, significa em tempos de crise, em tempos de pandemia, temos uma diversificação saudável. É o nosso primeiro cliente das exportações de serviços, sobretudo por causa do turismo, onde cerca de 50% do total das nossas das exportações de serviços são na área do turismo. Infelizmente, desde hoje, há um lockdown, foram cortadas as ligações de Portugal ao Reino Unido por causa da estirpe do Brasil, assim decretou e declarou o governo britânico. Razões científicas não as temos presentes. Vamos ver quanto tempo é que dura e é uma pena que assim o seja naturalmente, porque afeta-nos a todos, mas é passageiro e aqui esta missão tem um prazo, pelo que eu percebi, que certamente falarão mais em detalhe à frente, longo, portanto não é isso que nos vai afetar no nosso relacionamento, que é um relacionamento excelente e sempre continuará a ser um excelente relacionamento. E como muitas pessoas referem sempre, falam do tratado mais antigo, mas sobretudo para quem está no mercado vê-se que há de facto um grande interesse e amizade pelo nosso país. Cerca de 20% do total dos turistas que nós recebemos em Portugal são britânicos e 18% dos imóveis vendidos em 2019 foram também para cidadãos do Reino Unido.
trata-se do quarto cliente das exportações portuguesas de bens em 2019, com uma cota de 5,9% do total. Ou seja, entrarei um pouco mais à frente em detalhe, mas é um dos nossos principais parceiros económicos. Temos mais de cerca de 3.010 empresas portuguesas a exportar para o Reino Unido. Algumas que já exportam há muitas décadas, outras que dão os seus primeiros passos. E em fases de desenvolvimento diferentes, alguns que é o único mercado, não muitas, mas algum que é o único mercado para onde exportam e outras que é um dos muitos para onde exportam. Desde 2014, o número de empresas para exportar para o Reino Unido tem vindo a subir. Naturalmente, com a atual pandemia, não será o caso. Em termos de importações, é o 8º fornecedor de bens em 2019 para Portugal e o 2º fornecedor de serviços. Como já referi, é um dos principais exportadores de serviços no mundo e nós também não estamos, aliás, somos os seus clientes. Nós temos, aqui sim vale a pena referir, temos um superávit de 1,5, tínhamos um superávit de 1,5 mil milhões de euros em 2019, mantemos esse superávit em 2020, as nossas exportações diminuíram, as nossas importações diminuíram ainda mais, portanto aumentámos o superávit, mas não é positivo para ninguém porque o relacionamento diminui por causa da pandemia, mas é um sinal claro também em relação a outras economias. Eu vou avançar um bocadinho mais rapidamente para não ultrapassar o meu tempo. O Brexit e a Covid naturalmente trouxeram sérios entraves. No Brexit, toda esta indecisão longa fez com que as empresas britânicas no início pensavam em expandir para a União Comunitária, para ter um pé na União Europeia. O Covid veio de certa maneira impossibilitar para muitas dessas empresas esse avanço, ficaram à espera do resultado do Brexit. É um resultado positivo, como referi. O Covid, de qualquer maneira, faz com que hajam muitantíssimas empresas britânicas a falir, outras ficam à espera de ver em que situação é que estão, ficaram também à espera para ver como é que o Brexit se desenvolvia. Portanto, eu diria que 2021 é um ano em que vamos ver como é que na área do investimento direto estrangeiro, como é que isso vai resultar. Na parte do Covid, enfim, os números de mortes são tremendos, como também o são em Portugal e em outros países. As medidas decretadas são imensas, de apoio à economia, tal como em Portugal. Atualmente o Reino Unido está num lockdown que vai durar ainda bastante tempo e que tem um impacto muito negativo na economia deste país. Passando ao próximo slide. Aqui o que se vê, o impacto na economia mais em detalhe, tem sido superior à maioria dos países da União Europeia, ultrapassado pela Espanha ligeiramente. Com outros indicadores, a taxa de desemprego está em 4,9%, mas a previsão é que assim que os apoios e os incentivos aos desempregados aumentem substancialmente. A economia está num abrandamento de insolvências tremendas, grandes grupos que estão em despedimentos e layoffs consecutivos, outros grandes grupos a fechar. Fala-se em mais de 250 mil empresas que fecharam, o número de empresas que estão a aparecer tem sido reduzidos. Passava ao próximo slide. A inflação, apesar de estar controlada, esperava-se que fosse superior e o Banco de Inglaterra gostaria que fosse superior. Avançando um pouco para o nosso relacionamento bilateral, aqui vemos que de facto as nossas exportações continuam positivas, com a balança de superávit, mas somente o setor agroindústria e ligeiramente de tecidos é que tem um aumento, tudo o resto das nossas exportações tem diminuído. Nos serviços, a parte do turismo, como também pude referir, naturalmente tem diminuído, estamos a falar de mais de 40% de diminuição, enquanto de bens cerca de 20%. Próximo slide, por favor. Mais um, por favor. Relativamente ao setor que aqui interessa, e sei que mais à frente os meus colegas de mesa, ou meus colegas
panelistas vão falar mais em detalhe. Estamos a falar de um setor particularmente importante, avaliado em cerca de 184 mil milhões de libras, mais de 7% da economia britânica nesta que é chamada a Tech Nation, com um crescimento superior aos restantes países no mundo, um investimento nesta área substancial que aumentou, por razões que podemos compreender, em 2020, apesar da pandemia, ou com a pandemia, aumenta o investimento. Não é só Londres, como foi referido já, são 5 grandes cidades britânicas que estão nos top Tech Investment Cities, 30 clusters tecnológicos, cada um destes clusters tem interesse e tem potencial, e as empresas britânicas querem e estão interessadas em cooperar com as empresas portuguesas que tenham o serviço com uma mais-valia, sabem aproveitar, têm acesso a fundos, sabem como chegar a fundos, é um setor que francamente funciona. O que é referido e o que está comprovado é que o Reino Unido é considerada na Europa o melhor país para escalar, aquilo que se chama escalar um negócio tecnológico, scaling up. Com 77 unicórnios, está somente atrás dos Estados Unidos da América e da China. Representa 9% da força de trabalho e isto cresceu 40% nos últimos 2 anos. A tendência é que continue a crescer e é sem dúvida um motor importantíssimo da economia britânica. Próximo slide, por favor. Indo aqui um pouco aos desafios, muito rapidamente, logísticos e procedimentais, as empresas portuguesas, tal como de outros países da União Europeia, têm agora, não há taxas aduaneiras, não há impostos acrescidos, existem sim uma burocracia similar à que existe quando se exporta para países terceiros fora da União Europeia. Naturalmente que o Reino Unido tem que se preparar e tem que estar capaz com estas burocracias, de dar as devidas respostas. Pode ser um processo que poderá demorar um pouco mais tempo. Não se constatou aquilo que receávamos nestas primeiras semanas de janeiro, que houvesse uma disrupção grande nas mercadorias, entradas com grandes filas de entradas nos portos. Portanto, tem corrido bem. Há um acréscimo de burocracias para as empresas portuguesas. A ICEP tem, ao longo destes últimos anos, a ICEP, DIT, temos feito toda uma série de seminários e de capacitação às empresas para estarem melhor preparadas possíveis. Estamos totalmente disponíveis pontualmente para ajudar cada um que possa sentir alguma necessidade, para ajudar a esclarecer dúvidas que possam ter. Não há um entrave às exportações portuguesas atualmente com este acordo de Brexit. E, portanto, é um mercado que vale a pena continuar a apostar e por todas as razões que eu já referi. A desvalorização da Libra pode ser naturalmente uma desvantagem para as empresas portuguesas, porque significa que o poder de compra britânico diminui, as exportações britânicas aumentam e torna-se mais competitivo para os nossos produtores entrarem no mercado. O setor IT claramente é um dos setores importantes e com potencial para avançar, mas também nos outros, onde essas nossas empresas, e pelo facto dos nossos produtos serem reconhecidos pelo público britânico, e existe um nicho e existe interesse por parte do consumidor inglês e britânico em comprar produtos portugueses e serviços portugueses, sendo competitivos e sendo de nicho e tendo um valor acrescentado. E é nessa área que nós podemos, de facto, com as empresas bem preparadas, podemos continuar a aumentar a nossa cota de mercado. O e-commerce é um dos países do mundo que mais utiliza o e-commerce. A pandemia vem aumentar ainda mais essa tendência e aqui sim vale a pena referir a todas as empresas que possam utilizar esta ferramenta como meio de exportar, como meio de vender no mercado britânico, que o façam. Enfim, o IDP é investimento direto português no estrangeiro. As empresas portuguesas que queiram estabelecer um escritório no mercado inglês, no mercado britânico, podem colher benefícios por o fazer agora que não é um mercado da União Europeia, e os benefícios que podem ser acesso a incentivos, o estar a produzir no Reino Unido, da mesma forma como nós em Portugal tentamos captar investimento britânico para que seja produzido num país da União Europeia.
Pedro, peço que acelere um pouco, está bem? Acelere e termino. O próximo slide. O apoio da ICEP, resumidamente, é ajudar as empresas que já estão no mercado a aumentar a sua cota de mercado e as empresas que estão a dar o seu os seus primeiros passos de internacionalização podem nos contactar. Facultamos listas dirigidas de empresas britânicas que compram os respectivos produtos ou serviços e podemos ajudar, quando necessário, nesses contactos. Estamos totalmente à disposição. Felicito a Câmara por esta iniciativa e, naturalmente, com todo o prazer, responderei às perguntas ou questões que possam ter no final. Muito obrigado, Pedro, pela excelente exposição e pela disponibilidade para se associar e associar à ICEP a esta nossa missão, que será seguramente muito frutífera para as nossas empresas e empreendedores. Anne-Marie Martin, a very warm welcome to you. I'll switch now to English. My apologies so far because we've been speaking in Portuguese, obviously. We are extremely pleased to have you today with us. The British Portuguese Chamber of Commerce is part of a global network of British Chambers of Commerce, of which you are a representative. And I am aware that there are more than 50 UK chambers representing approximately 70,000 companies within the network. And also at the British Chambers of Commerce, there are 70 bilateral chambers representing more than 20,000 companies across the world. This is indeed a global reach, which will no doubt come very handy in terms of our trade mission. And could you be so kind as to give us some more details and background about your organization and how can we entwine the both approaches to leverage as much as possible from your network? I'm very pleased to. Good morning, everyone. Thank you. And thank you for your warm welcome. I'm going to share my screen, so just bear with me. But just to say on the point about Portuguese, I'm actually Romanian, so I do understand quite a bit, believe it or not. Oh, wow. Okay. So, there you go. Thank you. A Romanian and a French speaker, it's actually okay. I did get fabulous. That. So let me do the technology and hopefully it will all work according to plan. Can you all see that? We can. Brilliant. Okay, so let me just make sure I can move the slides forward. Brilliant. So thank you again for inviting me to join you today, and hopefully I can shed a little bit of light on the work of the British Chambers of Commerce, and in particular the Global Business Network, of which I'm the main lead at the BCC. I will refer to the British Chambers of Commerce as the BCC because that's how it's lovingly known. First of all, just to say who I am and a little bit about my background. So my background is from industry originally. I used to work a long time ago now, actually. It surprises me how long I've been in the chamber world now. But initially I worked in the engineering industry, sort of on the front line of exporting to really complex markets in Central and Eastern Europe, long before they were an apple in the eye of the EU. So very tumultuous times, very difficult times. So I kind of appreciate how challenging it is for companies at the moment. And then I moved into the chamber world probably in the early 2000s. So I've been around for quite a long time. I joined the BCC some 2 years ago, which I'll tell you a little bit more about in a moment. So this is who we are. I thought this would be a good slide to demonstrate. You've already mentioned really some of the numbers, but first of all, the BCC, which some people don't necessarily always understand, is not a national chamber. We are the British chamber representative body in the UK. We were founded 160 years ago, and our patron is Her Majesty the Queen. We are one of the top 5 business representative organizations in the UK, and our role is to represent and campaign for business, and in particular, those businesses in our collective membership. We're owned by and work for our members. That is a core network of UK chambers, which you've already mentioned, who in their own right and individually champion and support their members across the UK.
Through our network, we gain unique insight into British business communities, both here and at home, and increasingly globally, which in turn provides us with a great deal of credibility vis-a-vis external stakeholders and partners, including UK government. Our international trade credentials are renowned. The UK-wide network helps deliver products across almost every sector of industry. Goods certified by the network entered over about 160 markets worldwide in 2019, and more than 670,000 shipments had a value of £22 billion. Thanks to that chamber deep local global roots, instantly recognizable brand, and it is a very highly regarded brand, the not-for-profit status, we remain a crucial and trusted third party for businesses that want to expand their overseas footprint or want to bring goods into the UK. When I first joined the BCC 2 years ago, this was with a specific purpose in mind. At the very top sort of strategic level to develop and implement the BCC's internationalization strategy. Some of you may have known the BCC from times gone by, and they were very UK centric, whereas now they're increasingly focused on that international footprint. My task has been to expand our global reach, which at the time was based on historical projects, I would say, with some 20 international affiliations. We're now at 70, as you said, international members, and so the growth has been rapid, very, very fast. My role was to review the membership model and programs, initiative and activities of this new network, as well as to develop the wider global integration strategy for the entire chamber network. So bringing the UK network together with the international network within BCC and create a seamless framework of connectivity between the chambers and ultimately their members. So what do we do? I think it's useful to understand that these are probably our key pillars of activities. I'm sure there's more, but I think it's good to define them in these buckets. Our extensive research program gives us unparalleled insight into what's happening in UK in business communities, literally across every hub of the UK, and what they need to succeed. Our jewel in the crown is the quarterly economic survey, which regularly receives over 7,000 responses and is the largest and most representative independent business survey of its kind in the UK. The results of the survey are used by many reputable agencies, including the Bank of England, for their own forecasting, and we present our findings to UK government as well, so that they have that evidence-based information behind some of the policy work they develop. Our unique access to business insight and experience and strong relationships with local and national governments enables us to advocate for effective policy solutions to the challenges facing British business. We sit on weekly government business Brexit task force meetings chaired by the Chancellor of the Duchy of Lancaster. We meet with the Secretary of State for Business regularly and hold bi-monthly meetings with DIT ministers. Many of our colleagues in the policy team in particular, and even I, sit on various task forces and consultation groups of government. We launched our coronavirus impacts tracker very early on to monitor business response to the crisis, as well as the effectiveness of the support packages which we helped to lobby for on the front line. The insight, coupled with our strong relationships at that local and national government level, have enabled us to work with government to shape key interventions that have protected jobs and maintained cash flow to business. As we have close links with both broadcast and print media in the UK as well as internationally, with regular appearances as the go-to business commentator amongst our peers. And you'll probably, if you look today online, see a lot of
media work from the BCC today because they've just released the latest ONS figures, which do not make for very pretty reading. So I know our Director General, Adam Marshall, is already doing some media work today, as is our head of economics. Our customs brokerage service, Chamber Customs, which will be interesting to many, is a brand new response business for the BCC. It's the only customs broker in the UK to offer a one-stop shop with direct links to all sea, air and road ports and terminals in the UK. And of course, with our growing global business network, we're now able to truly drive and promote trade too, and provide that local support across the world, including within the UK. So what is the Global Business Network, of which I am the lead? It's a key strategic initiative launched by the BCC around 2 years ago. It comprises of a unique international member network of now 70 and growing British chambers of commerce and equivalent business groups located across all continents, and I mean literally all continents of the world, outside the UK, that are directly connected to the 53 regional chambers of commerce located across every key business hub in the UK. I think it's important for you to know there are something like 125 British chambers of commerce in the world outside of the UK. Our aspirations are to grow to over 100 by 2023. We're definitely on the road to that. We're doing very well. And actually, funny enough, since the latest, this crisis in the last year, we've seen an increase of interest in becoming part of this from chambers. They're actually coming to us. This group of chambers, they provides any company that is a member of any chamber in the network, and I emphasize any member that is a member, with that opportunity to connect to a rapidly growing international ecosystem of known, trusted business connections and support. Our primary strategic objective in creating this important private sector-led infrastructure is to drive international business between the companies in the membership of the BCC national chambers and the BCC international chambers in each market across the world, and to help businesses to surmount barriers to trade and seize opportunities by creating that framework of connectivity and practical support provided by a trusted, known private sector-led network of reputable business partners. I wanted to share some good examples of how the network has connected and worked together on behalf of its members over the last year or so, with just only 3 examples. You can read them at your leisure. I won't read them out, but it's a good demonstration of how that bilateral and multilateral relationships, how they're forming and working in practice for the benefit of members of the chambers. Furthermore, this unique network has helped us to connect to each other more than ever before, to share experiences. Oh, sorry, I've moved that by mistake. Oh, how do I go back? Previous, my apologies on the technology. We've been able to share experiences, best practice, and explore business opportunities, both chamber to chamber and member to member, through regular international market updates. Some examples there on the screen for you that have provided insight into the impact of the crisis on markets around the world, and also how chambers have been impacted, and they've been able to talk to each other about, how they've pivoted and got through some of the crisis and the challenges that they're faced with. And they've co-hosted multiple virtual trade missions for respective business members across the entire network. And that's clearly very sort of pertinent to the conversation we're having today. With the help of the Global Network, we've worked to develop new programs and products for the benefit of the network, and placed brand global at the heart of everything we do. In response to a sort of, can only be described as a seismic decline in business growth and export and investment decline, we're launching our Year of Trade campaign this year in order to help the business communities that are
network represents to counter the barriers and challenges and to seize the opportunities that will inevitably ensue. The campaign will include a combination of individual programs, virtual events, thematic surveys, practical guides, and policy outputs focused on practical solutions in breaking down those often cited barriers to trading internationally. There's the Global Trade Month. You can see some of the examples there, which will explore strategic trading relationships and key priority markets other than the EU. That's under a separate heading. Will include USA, China, UAE, Australia, Canada, and India. And I think what's important to know is that this is not just targeted to the UK audience in our membership. It is these are global events that, you know, if you have an interest in Canada, why would you not be in touch with the sister chamber in our network in that part of the world? Global Trade Insights is our thought leadership program, which will be exploring major trends in future trade, covering pertinent topics relevant for today and tomorrow's new world, including the impact of technology on trade, future of global skills and talent, access to finance and particularly alternative finance, and diversification in supply chains and logistics, a topic that really has been at the forefront since this latest global crisis. And Trade the World is a series of practical workshops, masterclasses tackling the major strands related to our new trading relationship with the EU, and will include events that are already running. It's almost a sellout. We have one next week that you're all invited to. I know Helena has probably been sending some information out to everyone on this. We'll focus on those practicalities of moving goods, rules of origin and preference, mutual recognition of qualifications, the whole area of services, standards, data flows, moving people, talents, and moving money, very important. And our global research program will include a brand new global insights barometer measuring the UK's continued attractiveness in terms of trade and investment. And also, we've launched our Trade Hub, which is one location platform for all of our resources, practical services and insights on trade, and will also contain information on the scope and reach of the Global Business Network, our trade facilitation service, as well as our customs brokerage business. And with the global economic conditions likely to remain challenging in the near and medium term, our brand new virtual global annual conference will take place in June, and you'll begin to see more and more information coming out on the event. It will address some of the most important challenges and questions of our time. Delegates will be able to join a great number, a much larger, greater number of engaging sessions and meet groups, as well as individuals to exchange business ideas, connect and form potential business relationships across the world. Topics will include climate change, the way we trade and invest across borders, innovation and tech-driven industries leading to new jobs and skills, diversity in leadership representation across all sectors of the economy, much needed sustainable infrastructure that is fit for purpose, and radical changes in consumer behavior that are impacting the way we shop, connect, socialize, and work, which is likely to continue way beyond this sort of reactive behavior that we're experiencing at the moment. And Maria, very active agenda indeed, but can you just wrap up, please? There you go. Running out of time. Thank you, Ruiz. Hopefully I've managed to give you some insight. There's probably never been a better time to be a member of the Chamber. That's all. Fantastic. Well, absolutely. Well, thank you very much indeed for your presentation. It's no doubt your global reach will become most handy for our trade mission and to enable our entrepreneurs to reach the local market. And I would immediately move to Ana Cristina. Ana Cristina, em nome da Câmara de Comércio, quero lhe agradecer a sua presença aqui, a participação, a disponibilidade da Embaixada Britânica para acarinhar este nosso projeto. Sem dúvida que a entrada no Reino Unido pode ser feita de diversas formas e nós até aqui posicionamos muito esta perspectiva no sentido das exportações,
mas há muitas outras formas de acesso ao mercado e, desde logo, através do estabelecimento de presenças físicas ou recorrendo a infraestruturas locais de apoio, que, como fomos falando aqui, o Pedro Patrício falava-nos há bocadinho da TechNation, um ecossistema muito interessante de apoio, de incubação de empresas no Reino Unido. E sabemos também que o Reino Unido é, sem dúvida, um mercado de acesso a financiamento para o desenvolvimento de atividades comerciais e operacionais. Nesse sentido, eu pedia à Ana Cristina que nos partilhasse, ou partilhasse connosco, como é que o Department for International Trade pode ajudar as empresas portuguesas neste processo de Market Inception, que, como sabemos, pode ser feito de diferentes formas e que nós, no âmbito desta missão, estaremos cá para, ao vosso lado, ao lado da ICEP, podermos auxiliar as empresas e apoiá-las nesses processos de cross-border. Muito obrigada, Rui. Bom dia a todos. Obrigada por esta oportunidade de partilharmos não só algumas informações, espero que úteis, sobre o potencial do mercado britânico, também sobre os nossos serviços e, é claro, das apresentações que antecederam a minha. Há aqui muitas complementaridades. É claro que o ICEP faz muito trabalho a apoiar as empresas numa fase inicial, se calhar exploratória do mercado. As Chambers of Commerce, por seu lado, as câmaras no Reino Unido, fazem parte, muitas delas, dos Local Enterprise Partnerships, que dão o apoio quando as empresas estrangeiras se estão a estabelecer. Portanto, há aqui todo um conjunto de serviços que se conjugam para apoiarmos as empresas portuguesas que tenham interesse no mercado britânico. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã. Espero que funcione a tecnologia. Espero que estejam a ver. Estamos a ver, mas é melhor pôr em display, Ana Cristina. Perfeito. Já está. Só... Eu começava aqui num primeiro ponto para reforçar aqui uma mensagem e uma ideia que já foi também passada, nomeadamente pelo Pedro Patrício, do ICEP, de que o mercado britânico é um mercado aberto à inovação, aberto aos empresários de todos os países que queiram beneficiar do ecossistema britânico. Eu tenho aqui alguns dados que, no fundo, atestam essa abertura, a importância que tem para o mercado britânico que empresas de todo o mundo se estabeleçam, que contribuam também para criar empresas inovadoras. O footprint de investimento português no Reino Unido, e aqui falamos em FDI, portanto, criação de estruturas empresariais no Reino Unido, tem tido em média, nós contabilizamos cerca de 150 investidores. É claro que poderá haver alguns que escapam ao nosso radar e alguns deles, se calhar, já estão há muitos anos no Reino Unido e estão bem implantados e continuam a fazer os seus negócios. Daqueles que nós temos registados nos nossos serviços centrais, cerca de 45% são empresas de base tecnológica. Portanto, isto eu acho que é significativo em termos da atração que o mercado tem para empresas desta natureza. Eu pus aqui algumas das empresas portuguesas que já estão implantadas no mercado, com uma presença direta. E, portanto, acho que mesmo aquelas que, tendo sido criadas em Portugal, entretanto, decidiram ter os seus HQs noutras geografias, nomeadamente nos Estados Unidos, mesmo essas têm também operações no Reino Unido e são referências. Neste momento, o mercado britânico já reconhece uma qualidade enorme das tecnologias que são desenvolvidas em Portugal, da engenharia portuguesa e, portanto, acho que há todo um potencial aqui para que
as empresas e também os empresários escolham este mercado para se estabelecerem e para criarem as suas empresas. Há aqui um outro dado, de facto, os fundadores de empresas que são a fast growing companies, há aqui uma importância muito grande que é dada a quem vem de fora para manter toda a inovação, a competitividade do mercado. 49% das empresas de maior crescimento no Reino Unido têm pelo menos um co-founder que não é britânico. Portanto, há aqui esta ideia de que beneficia-se desse tipo de inovação e de gestores também portugueses que possam contribuir para a economia britânica. Em Portugal, nós, das iniciativas que temos feito, é claro que o ano que passou com a questão do Covid veio trazer aqui um impacto adicional àquilo que o Brexit já estava também a causar, mas das iniciativas que nós temos tido para angariar empresas interessadas em vir a estabelecer-se no Reino Unido, as empresas portuguesas têm um dinamismo e têm expressado um interesse. Eu ia só partilhar que a nossa última iniciativa foram os Tech Rocketship Awards, foram lançados em toda a Europa. A ideia é identificar empresas vencedoras que vão beneficiar de um package de serviços de apoio nesta vertente, mas eu queria só assinalar que tivemos cerca de 629 candidaturas de 29 países na Europa, e Portugal foi o 6º país em termos de contingente, ou seja, tivemos quase 40 empresas portuguesas que se candidataram, e estamos a falar em setembro do ano passado, portanto, quando as coisas se calhar não estariam tão otimistas. E, portanto, temos um ótimo track record neste tipo de iniciativas e esperamos que assim continue. A questão do mercado, os atrativos do mercado, como também já foi mencionado, há aqui uma série de fatores que levam a que ele seja, de facto, o mercado ideal para as empresas que queiram escalar, que queiram crescer e que queiram também expandir internacionalmente. Temos a strength, as forças do próprio mercado, ou seja, quer em termos de investimento, quer em termos das exportações, que o mercado, cerca de 3 mil milhões de libras por ano de exportações de tech exports, acho é significativo. A parte de serviços também espera-se que cresça, tenha um crescimento agregado de 5,5% até 2024, portanto, o próprio mercado em si tem um valor atrativo. A questão do acesso ao capital, em termos de venture capital, temos um mercado mais dinâmico da Europa nessa vertente. Aqui a questão dos business networks, é toda a infraestrutura que também existe no Reino Unido, em termos de sejam office centers, incubators, mas também as próprias associações e organizações que se mobilizam para apoiar e fazer um mentoring das empresas, desenvolvendo growth programs. O caso da TechNation é um dos exemplos que também já foi mencionado e que tem vários tipos de growth programs, dependendo, no fundo, da dimensão das empresas e a fase em questão, e tem tido muito sucesso. E, portanto, o apoio do governo em termos da R&D, a ligação às universidades e à inovação. Portanto, estes fatores constituem aquilo que estruturalmente torna, de facto, um mercado muito interessante para as empresas que pensem internacionalizar numa fase madura de quererem ter também uma operação no mercado. Como é que depois articulam a questão de manter algum desenvolvimento das suas tecnologias em Portugal, faz todo o sentido, mas articular, se calhar, em algumas áreas, também fazer desenvolvimento de produto no Reino Unido, com ligação a universidades, ter um sales office internacional, uma vez que podem beneficiar depois, fazendo parte do ecossistema de empresas britânicas,
também dos nossos apoios para entrar noutros mercados a partir do Reino Unido, ou seja, temos aqui todo um ecossistema preparado para acolher as empresas nessa fase de internacionalização. Eu agora vou ter alguns slides que vão explorar um pouco cada uma destas vertentes, não vou prolongar aqui muito. Esta apresentação depois poderá ser disponibilizada em PDF, caso alguém queira depois explorar alguns links que também estão acessíveis. Em termos das oportunidades do mercado, como falei, ele tem um valor em si. Aqui na parte das tecnologias do tech sector, que no Reino Unido, no conceito do Reino Unido, também abarca aqui muitas áreas do digital, que no Reino Unido são considerados também as creative industries, portanto, que inclui gaming, o advertising, depois com uma ligação ao e-commerce também, isto na vertente do consumidor, portanto, tecnologias que beneficiam os consumidores, o immersive. Há aqui uma série de oportunidades que no mercado se espera que haja enorme investimento da parte do próprio governo para incentivar algumas medidas, e aí as empresas podem beneficiar entrando nesses programas. Para a própria indústria e para o setor, digamos, do manufacturing, outras indústrias, há aqui também grandes oportunidades. O Reino Unido tem o maior investimento da Europa em termos de rede 5G, e, portanto, há uma série aqui de serviços que entram para apoiar esse investimento. E depois na área dos serviços, com o fintech, software como serviço também é um grande subsetor, digamos assim. O cybersecurity também ligado ao fintech. Portanto, temos aqui alguns dados com muitas estatísticas, muitas percentagens para digerir, mas de facto este tipo de informação que nós compilamos, nós temos esta informação para disponibilizar às empresas que queiram explorar um pouco o setor, depois dentro de cada subsetor, e em alguns casos em áreas muito nicho, porque, como também já foi mencionado, o governo britânico tem uma Industrial Strategy, portanto definiu áreas-chave em que quer que o Reino Unido seja de facto um país de vanguarda nessas áreas. Estou a falar das questões de AI, por exemplo, em que há grandes investimentos, e as empresas que queiram explorar dentro destas áreas o que é que realmente o mercado tem planeado, nós podemos facultar essa informação com mais detalhe. Aqui, para dar uma ideia do mercado, do dinamismo do mercado, falou-se também que o Reino Unido não é só Londres. Londres, de facto, tem aqui um fator de atratividade enorme, mas o que é facto é que, e aqui em termos de tech startups, vê-se que há, de facto, outros hubs no Reino Unido, nomeadamente aqui a Escócia sobressai, porque de facto os níveis de entrepreneurship têm vindo a aumentar, também há uma criação cada vez maior de hubs nesses países, dentro do Reino Unido, e as próprias agências de apoio ao investimento regional também fazem um grande esforço para apoiar essas empresas e, portanto, muitas vezes quem se decida estabelecer no Reino Unido, a ideia de ir automaticamente para Londres tem vindo cada vez mais a ser questionado. Nós apoiamos de facto a ver se de facto é o que faz mais sentido numa primeira fase ou se não haverá outras iniciativas que as empresas podem beneficiar como apoio noutras regiões do Reino Unido. Passa à questão do acesso ao capital, e aqui capital em termos de funding também, portanto não só o capital, mas mecanismos que permitem às empresas aumentar a sua liquidez e aumentar também a sua capacidade de investimento. Alguns dados aqui que
que alguns também foram referidos, a questão do número de unicórnios que o mercado de facto tem, que é significativo. Também aqui alguma distribuição em termos dos 13 mil milhões de dólares que foram investidos por dentro do setor tecnológico, quais os setores que beneficiaram mais. A questão do emprego, que também é importante, portanto, tem havido um aumento de 40% no emprego no Tech Employment. Isto são dados do relatório da Tech Nation, que publicou recentemente este overview do que é o setor em termos de tecnologia. A questão do investimento. Claro que no mercado britânico há várias fases, vários mecanismos, vários instrumentos, dependendo das fases em que as empresas estão. Penso que a maior parte das pessoas estão relativamente familiarizadas com os vários mecanismos. A questão é que, de facto, no Reino Unido, mesmo para aceder a questões de crowdfunding, uma Series A e B, o universo de venture capital é, de facto, muito especializado. Há empresas que procuram especificamente empresas que estejam a desenvolver e que tenham inovação em determinadas áreas e, portanto, é de facto o melhor mercado na Europa para quem procura investimento de venture capital. À parte esse investimento e esses mecanismos, há também o Enterprise Investment Scheme e o Seed Enterprise Investment Scheme, que é um instrumento que o governo britânico lançou há muito e que permite a quem investe ter, de facto, vantagens fiscais. Isto vai dinamizar muito a procura de muitas empresas, nomeadamente startups, de facto, de terem uma base no Reino Unido para captar aí investimento, porque a vantagem é enorme, quer para os investidores, quer para as empresas que conseguem, assim, capitalizar. Particularmente neste aspecto de acesso a venture capital e a financiamento, lançou uma iniciativa que está a dar os seus primeiros passos, mas já com muito sucesso, que é o VC Matchmaking. Isto é uma plataforma, no fundo, de matchmaking, que é gerida por nós, e à qual têm acesso as empresas com quem nós estamos a trabalhar, que estamos a acompanhar e que têm, de facto, a intenção de vir a estabelecer uma presença no Reino Unido, alguns no futuro, e, portanto, o que nós fazemos é dar-lhes a possibilidade de apresentar os seus projetos a VCs do Reino Unido. Temos a Ana Cristina. Ana Cristina? Helena? Saber mais sobre as empresas com quem estamos a trabalhar. E, portanto, esta iniciativa já teve 50 empresas que figuraram deste matchmaking. As empresas portuguesas, já várias participaram. Eu acho que temos cerca de 10% das empresas são empresas portuguesas. E é aqui um adicional ao serviço que nós fazemos às empresas que estamos a acompanhar nesta vertente de acesso a venture capital. Ana Cristina, ia pedir então para fazer só o wrap-up, está bem? Estamos em cima. Está bem. Ainda tenho aqui muita... Imagino. muita informação. Aqui eu passo só os slides. Aqui há os packages também a nível regional, que as empresas podem aceder em termos de funding.
Em termos de inovação, também as tais áreas estratégicas, o Industrial Strategy Challenge, com fundos para as empresas que querem desenvolver inovação. O Tax Relief de R&D, que também já foi mencionado pelo Pedro Patrício, que é significativo também. Os networks, as incubadoras, aqui com um número significativo e em determinadas áreas fundamentais para as empresas. Eu referi aqui o Level 39, nomeadamente para a parte de retalho e de fintech. A Wayra, que é estabelecida pela Telefónica, portanto também com muitas ligações ao retalho e que tem tido sucesso nas empresas que têm apoiado. Mais uma vez aqui uma ideia de onde é que estão essas incubadoras e que áreas é que estão mais dinamizadas. As catapultas de ligação à inovação, portanto as empresas, uma vez estabelecidas no Reino Unido, podem entrar nestas catapultas e beneficiar também de fundos para desenvolver os seus projetos. Aqui ligação às universidades, os IT apprenticeships, ou seja, as empresas quando se estabelecem podem depois estabelecer apprenticeships e ligações às universidades para terem graduates saídos das universidades para trabalhar com as suas empresas. Várias empresas portuguesas já usaram este mecanismo e utilizam este mecanismo e têm apprenticeships no Reino Unido. Penso que a Critical Software tem, a Selfienet também já beneficiou deste esquema. As tais organizações que apoiam o Tech Nation, o Tech UK também é uma associação muito importante para as empresas se associarem, porque é uma voz junto do governo nas questões que afetam as empresas tecnológicas. O BIMA, para as empresas mais da área digital, também é uma associação muito importante para ter ligações. E temos de fazer wrap-up, Ana Cristina, por favor. Está o programa do Tech Nation, que eu referi, com vários programas que podem beneficiar, e o nosso programa Global Entrepreneur Program, que este é específico do nosso DDIT, e aqui o que nós podemos fazer, os serviços, trabalhamos com as empresas numa base tailored, portanto muito dedicada a cada projeto e a cada necessidade, os vários serviços que fazemos e a ligação depois a providers no mercado, o nosso tailoring, e cada empresa tem de facto um project manager allocated que trabalha connosco a acompanhar as empresas quando se estão a estabelecer. E muito obrigada, esta é a nossa equipa em Portugal e estamos aqui para ajudar no que for necessário, e mais uma vez obrigada pela oportunidade. Ana Cristina, muito obrigado, tem sido de facto um privilégio trabalharmos em conjunto com o Department for International Trade. Já são várias as empresas que se aproximam de nós, de facto, no intuito de entrar no mercado britânico e, como dizia no início, com várias perspectivas, algumas delas não apenas para encontrarem canais de distribuição ou para colocarem os seus produtos, mas de facto para terem sucursais ou mesmo fazerem o seu fundraising no Reino Unido. De facto, as oportunidades são quase que diria infinitas. Estamos a tentar meter o recio na Rua da Betesga, não é? Nesta apresentação de 12 minutos. E estou mindful do tempo, não é? E o Ramiro, que é o nosso representante no Reino Unido e que vai acompanhar as empresas neste Market Inception, vai agora dar-nos a sua apresentação. Ramiro, eu sei que uma entrada assertiva e bem suportada, com uma análise de mercado e um planeamento adequado, pode de facto queimar muitas etapas, acelerar o negócio e poupar muito dinheiro. Penso que é a própria experiência pessoal que o Ramiro teve no Reino Unido quando estabeleceu a sua empresa há uns 4 anos, assim foi, e portanto é estas experiências também, este atalhar que nós queremos necessariamente trazer através da nossa missão. E Ramiro, passava-te a palavra para poderes dar mais detalhes sobre a forma como a missão vai decorrer. Muito obrigado, Rui Pedro, e obrigado a todos pela vossa presença. Deixem-me só começar por uma das frases mais ouvidas em 2000, no último ano. O meu som está bom? Estão-me a ouvir bem? Está ótimo. E é de facto um privilégio estar aqui. Antes de mais, também obrigado aos outros
participantes nesta mesa virtual. Thank you very much, Anne-Marie. Não o sei dizer em romeno, embora tenha alguns amigos romenos aqui em Londres. E eu, quando eu próprio sugeri à Helena o tema da minha breve conversa hoje, eu sugeri Practicalities of Doing Business in the UK, e tinha pensado num determinado formato e falar um pouco de questões muito práticas, como estabelecer uma empresa, como estabelecer os primeiros contactos comerciais, questões de contexto, questões culturais. Todas essas são questões importantes. Depois de ter uma conversa há uns dias atrás com o Rui Pedro, mudei um bocadinho aquilo que achava que podíamos falar hoje, e depois, sobretudo, depois de já ter falado com algumas empresas que já decidiram juntar-se a esta missão, alterei um bocadinho aquilo de que poderíamos falar hoje. Em resumo, eu só tenho 2 slides que eu vou apresentar nos últimos 30 segundos da minha breve apresentação, mas gostava de pontuar aqui algumas coisas que, de resto, as outras pessoas também já referiram na apresentação. Antes de mais, aquilo que o Pedro Patrício inicialmente designou como Tech Nation, arrisco dizer que é hoje, em grande parte, é hoje, e em termos das oportunidades, e eu vou estar, se me permitem, a falar sobretudo para os representantes das empresas que pretendem juntar-se à Trade Mission, é hoje, a oportunidade existe hoje de forma tão efetiva como existia há 4 anos atrás, quando eu vim para a UK, há mais tempo, e como ela previsivelmente se vai manter, independentemente do Brexit. Eu já lá vou tocar um bocadinho nisso, independentemente da pandemia que estamos ainda a atravessar. E aquilo que se mantém é, com os dados todos que já foram partilhados, e que eu obviamente não vou repetir, é um momentum e uma procura e uma oferta, uma dimensão deste setor que é ímpar. Quer dizer, há muito pouco parecido na Europa e no mundo. É avassalador, os números acho que são avassaladores e criam de facto um interesse muito genuíno em relação a aproveitar esta oportunidade. Só de uma forma muito breve e também para enquadrar, apenas para enquadrar, porque é que eu estou a colaborar com a British Portuguese Chamber of Commerce nesta missão. Eu em 2012 fundei uma empresa em Portugal no setor de tecnologia, no setor de IT. O objetivo era crescer e dar um passo da internacionalização. Fizemos isso, de facto, com sucesso. E decidimos a determinada altura, depois de já estarmos na Polónia e no Brasil, decidimos vir para este país, essencialmente por uma questão de credibilidade do nosso brand, por acesso a financiamento, a investidores, não é? Investimento, e por haver uma oportunidade enorme no mercado, em que a oferta, em que a procura claramente excedia a oferta disponível no mercado na altura na atividade específica que nós estávamos. Eu arrisco dizer que, não arrisco nada, é seguro dizer que isso se mantém. Em relação especificamente à questão do Covid, constatar aquilo que é fácil de constatar, não é? Há uma enorme vantagem competitiva dos setores e atividades que já estavam no mundo digital. Eu tenho tido a curiosidade de acompanhar algumas tecnológicas. Eu vou ler, assim, é mais fácil. Zoom, a plataforma que estamos a usar neste momento, which has seen skyrocketing demand during the coronavirus pandemic, is now worth more than ExxonMobil, one of the world's largest oil and gas companies. Portanto, isto é avassalador. Esta notícia já é do dia 20 de outubro do ano passado, em que eles tinham ultrapassado por 0,1 bi, portanto, a Zoom valia 139 bi. Nesta altura tinham ultrapassado uma das maiores companhias de oil and gas do mundo. Portanto, são acho que naturalmente
não é? Naturalmente, quem já se movimentava neste mundo digital tem uma enorme vantagem. Em relação à questão do Brexit, acrescento só uma perspectiva de pessoal e de experiência pessoal de viver em Londres. Eu vivo aqui há 4 anos com a minha família e confesso que há questões culturais, de negócio, de mercado que demorei algum tempo a perceber. E a questão do Brexit foi para mim reveladora. Eu confesso que não sabia isto antes de estar cá já há algum tempo. A questão do Brexit, o principal driver, o principal motivador da vontade de uma percentagem muito elevada, podemos questionar se era a maioria, se não era, mas muita gente pretender o Brexit, e isso era o slogan, o principal slogan dos Brexiteers, é Take Back Control. Portanto, em nenhum momento os britânicos, vamos ver que estamos a falar do povo que inventou o mercado tal como nós o conhecemos hoje, não é? E depois, obviamente, os americanos dão-lhe o embrulho, mas em termos da troca comercial como ela existe hoje, do capitalismo e do mercado como ela existe hoje, ele foi criado aqui e eles continuam a ser mercantilistas, traders, por inspiração, e isso é visível em todos os aspectos da sociedade, desde o cafezinho ali da esquina até aos grandes conglomerados, até aos grandes interesses financeiros. Portanto, isso mantém-se, e a questão que passa a existir eles dizem-nos assim, disseram à Europa, meus amigos, está tudo muito bem, mas nós queremos decidir nós as nossas políticas. Já agora, antes de mais, eu gostaria muito que o UK tivesse continuado na Europa, sobretudo porque acho que a Europa ficava mais forte, confesso. Mas percebo hoje bem esta questão. E isto leva-nos à questão que, de facto, é importante para nós e para as empresas que estão a pensar vir para este mercado, que é voltamos, ou isto é só um reforço daquilo que é uma característica muito clara deste mercado, que é a meritocracia. Portanto, existe procura, a oferta é incapaz de sustentar a procura, nomeadamente, em algumas áreas, nomeadamente, claramente, aquela de serviços no setor da tecnologia. E a forma que nós temos de aproveitar isso é dizer assim, muito bem, nós estamos aqui e podemos fazê-lo. Eu, numa das conversas que tive... Não deve, deixa por aqui. Sim? Ok. Alguém está... É o que eu digo. Outra frase famosa. Alguém não está... E depois eu até disse... Ok. Obrigado. O que é que eu dizia? Depois de uma conversa que tive ontem com uma das empresas que já se juntou à Trade Mission, o CEO, ele próprio me dizia, sim, isto de facto, com o Brexit, eventualmente haverá aqui alguma saída de técnicos e de profissionais oriundos de outras geografias, da Europa, e mais uma vez uma oportunidade interessante para as empresas portuguesas e para as equipas portuguesas. Em relação a isso, o Pedro Patrício tocou muito bem, a receptividade que existe tem a ver com questões económicas, tradicionais, tem a ver com o facto de nós recebemos em Portugal muito bem os turistas deste país. Há uma razão forte que eu tenho identificado a gerir equipas e a estar com equipas de pessoas de vários países, inclusive da Ásia e de outras geografias. Há uma disposição muito grande para trabalhar com portugueses, empresas portuguesas ou com o indivíduo mesmo, por uma razão muito simples, nós somos amáveis e gentis. Não representamos, ao contrário de outras geografias, não há uma ameaça política, uma ameaça religiosa, não há uma ameaça económica. Portanto, a receptividade para trabalhar é muito boa, juntando a isso aquilo que todos nós já sabemos muito bem, que é a elevada qualidade e a boa qualificação dos profissionais e a facilidade. Notem, não é que sejamos culturas semelhantes, também somos, mas há diferenças interessantes, mas os portugueses têm, não me levem a mal a usar o estereotipo, mas de uma forma geral é isso que eu tenho observado, facilidade em se adaptar à cultura deste país. Isso é claramente um bom. Ramiro, ia-te pedir, por favor, só que
transmitisse um pouco a proposição de valor que esta missão pode representar para os empresários, não é? A forma como nós, de forma muito assertiva, pretendemos introduzi-los no mercado, não é? Estou consciente do tempo, estamos a ficar de facto sem tempo. Sim. E depois também o incentivo financeiro, que naturalmente não é irrelevante para as empresas, uma vez que esta missão é apoiada pelo Portugal 2020. Portanto, timings, processo e, no fundo, aqui a dimensão financeira, por favor. Perfeito, vamos a isso. Isso vai-me demorar 30 segundos, preciso mais de 1 minuto para fazer a ponte precisamente com isso, e que é esta. Estando estabelecidas estas condições de boa receptividade às empresas que se queiram juntar à Trade Mission para colaborar no setor tecnológico neste país, que estão, isso é um dado adquirido. Importa também dizer o seguinte, importa também dizer que, em bom português, se me permitem, são 7 cães a um osso, não é? E perdoem-me a frontalidade, mas são. Porque tanta atratividade não passa despercebida, não somos só nós que reparamos nisso, mais gente reparou isso. E, portanto, 3 coisas muito importantes, e vem aqui a proposta de valor da Trade Mission, começa aqui. 3 coisas muito importantes. Qual é, para quem está a pensar vir, qual é a proposta de valor? Qual é, efetivamente, o diferenciador? Qual é o cliente ideal para o seu negócio? Para percebermos se ele está aqui, não é? E, por fim, porque é que há de ser a sua empresa e não uma das outras dezenas ou centenas? Isto de forma muito, muito, muito frontal. E, portanto, a questão passa a ser também aqui como sobressair, e começa aí, em grande parte, a proposta de valor toda a Trade Mission, o acesso ao networking que estamos aqui no fundo um pouco a partilhar. Vou partilhar o meu ecrã, ok? Vamos esperar que eu consiga. A questão da tecnologia, no meu caso, sou mesmo eu. Vamos lá ver se eu desta vez acerto. Conseguem? Mais uma frase famosa. Conseguem ver o meu ecrã? Sim, sim. E ainda me conseguem ouvir. Ótimo. Estamos alinhados. Então, nesta Trade Mission, e muito sucintamente, é por bullets, porque necessariamente é assim, um diagnóstico de empresa. Isto tem a ver com o primeiro contacto, que normalmente é feito com a Helena Fernandes, que também está nesta call. Obrigado, Helena. Depois há uma ação individual de mentoring. Isto tem a dupla função de afinarmos as expectativas e os objetivos das empresas, e começamos a conversar, começamos a falar um bocadinho à luz, no contexto da experiência que temos neste mercado, de efetivar aquilo que podemos fazer em conjunto. Uma nota muito importante, e ao ouvir as apresentações, eu a determinada altura estava a pensar também no nosso próprio percurso quando viemos inicialmente para cá, e a tarefa de estabelecer negócios noutro país pode ser, a palavra melhor em inglês, pode ser overwhelming. E o facto, nós falávamos disto, Rui Pedro, esta semana, o facto de haver um mentoring, um coaching para este percurso, por um lado, que é fundamental, isto no final do dia é sempre um business case, por um lado, alisa brutalmente a curva de aprendizagem, e com isso, a consequência, o impacto direto financeiro é muito elevado. Eu já tive a oportunidade de fazer algumas contas, com alguma subjetividade, certamente, em relação a quando eu estabeleci a minha empresa originalmente cá, e chegamos à conclusão que podemos chegar a economias de cerca de 30% daquilo que nos custou investir. Mais o tempo e o custo de oportunidade que eu não calculei. Portanto, essa é a primeira, esse impacto brutal. Portanto, uma rapidez, e além disso, pode efetivamente tornar possível, porque muitas vezes o passo de meter os pés ao caminho e de tomar ação e tornar efetiva uma ideia e um plano de negócios pode ser complicado. Quem me dera, muito sinceramente, que pudesse ter havido alguém que, como esta Trade Mission está a fazer, pudesse ter ajudado mais a indicar o caminho. Bom, após isso, temos um webinar sobre negócios em UK, que continuamos a fazer, embora desta vez com todas as empresas que vão estar presentes na Trade Mission,
continuamos a fazer um pouco deste direcionamento, já agora mais a pensar como é que vamos fazer os contactos, como é que eles vão ser estabelecidos. A ação individual de preparação para as reuniões tem a ver com boas práticas da nossa experiência de contactos comerciais neste país, e incluímos aqui também uma boa utilização, a melhor utilização possível das plataformas como o Zoom que estamos a falar. Também isso nos vai ajudar a sobressair e nos vai ajudar a mostrar uma atitude profissional e capaz de entregar e depois de fazer o delivery que vamos a propor. E no final, temos e depois temos então as reuniões individuais de negócios com potenciais parceiros e clientes, que é o que culmina, que é o culminar deste trabalho que estamos a fazer. Agora tenho o último slide. Ok. Mesmo que sejas muito rápido, Ramiro, por favor. É isso. E a rapidez é exatamente isso que nós pedimos àqueles que nos querem juntar à missão, por uma razão muito simples. Nós vamos fechar as inscrições. Helena, eu confesso, era dia 23, não era? É esta a data que ainda está. 23. Certo, é essa. Ok. Vamos fechar as inscrições daqui por 8 dias. A razão é muito simples, porque no dia 23 e 25 de fevereiro queremos que as empresas estejam a falar com os seus potenciais parceiros numa plataforma deste género, numa conversa deste género, e, portanto, um mês parece-nos razoável para podermos fazer uma boa preparação disto e para podermos ter um bom caminho de sucesso em relação a isto. Em relação aos incentivos, eu confesso que não sou o especialista disto, mas sei que, Helena, ajuda-me nesta parte, sei que serão entre 40% e 50% do total do investimento na Trade Mission. 50% do valor do investimento é a fundo perdido. 50%. Bom, eu também, entretanto, já estive, enquanto fui ouvindo, prometo, mas fui também conversando com algumas pessoas que na chatbox foram mostrando o seu interesse e, portanto, para essas, que esperamos que sejam bastantes, se no final desta sessão se sentem motivadas para o fazer, por favor, falem com a Helena, falem comigo, falem connosco para tornarmos isto possível. Portanto, desde a ideia, que é boa, a oportunidade existe, o plano de negócios existe, a estratégia existe, vamos agora passar ao plano tático, vamos à ação e nós vamos ajudar nisso. Isso mesmo. Ramiro, muito obrigado. Estamos, de facto, já no limite daquilo que é razoável em termos de duração deste webinar. Eu peço imensa desculpa pelo mau management que eu fui fazendo. Não, pelo amor de Deus. Foram todas as intervenções, mas de facto foram de um interesse enorme e de uma enorme complementaridade. Acho que fomos, de facto, evoluindo ao longo das apresentações com várias perspectivas sobre o que é que pode ser uma abordagem ao Reino Unido e como é que ela pode ser potenciada da melhor forma. Eu, se calhar, fazia só uma ou outra pergunta muito rápida, tentando compaginar aqui algumas questões que foram colocadas pela audiência, de forma muito, e peço uma resposta muito telegráfica dos nossos palestrantes. Pedi ao Pedro, porque temos tido aqui, ao Pedro Patrício, porque temos tido aqui algum challenge relativamente ao quadro fiscal que vamos enfrentar daqui para a frente num cenário de Brexit. Naturalmente não quero aqui uma resposta assertiva relativamente à componente dos impostos em específico, mas antes aqui timings de negociação e o que é que nos pode esperar, Pedro? Muito obrigado. Tenho aqui vários pontos que rapidamente e telegraficamente tentarei passar. O primeiro foi aqui falado numa das apresentações sobre a importância das smart cities, ou homes, os gaming, digital platforms, porque que é um potencial grande a ser aproveitado. Os nossos ouvintes são, sobretudo nesta área, eu acrescentaria que, também como aqui foi dito, isto é transversal para todos os setores. As empresas portuguesas que tenham uma mais-valia, que se consigam diferenciar, meritocracia foi aqui também falado, conseguem fazer negócio com o mercado britânico. Se tiverem algo a acrescentar, é preciso fazer um matching. Portanto, aqui temos uma missão empresarial da British Portuguese Chamber of Commerce, que se propõe exatamente fazer isso, ajudar as empresas portuguesas a fazerem esse tal matching. Portanto, vale a pena aproveitar e vale a pena referir isso. Em questão, aqui foi falado que haveria alguns problemas das empresas portuguesas consequentes do Brexit. Eu sou representante do Estado português, na ICEP nós trabalhamos para apoiar as empresas portuguesas nas suas exportações. Se houver casos, por favor, se houver algum problema, se houver
algum condicionalismo que não se esperava, que não se estava à espera, em que nós possamos ajudar, eu peço que nos contactem por 2 razões. A primeira, porque de imediato faremos aquilo que tiver ao nosso alcance para ajudar a empresa a desbloquear a sua situação. E em segundo lugar, queremos garantir que tal não volta a acontecer a outras empresas portuguesas. E no âmbito da União Europeia, país que nós fazemos parte, temos alguns meios, algumas ferramentas para tentar ajudar essas nossas empresas. Relativamente às questões de IVAs, de pagamentos, de impostos, o que está em cima da mesa, à partida, é que tudo passa a ser como um país terceiro. Os pagamentos são e passam a ser iguais, como se fosse um país que não faz parte da União Europeia. Essas informações estão disponíveis em variedíssimos sites, incluindo no DICEP, estão feitos de uma forma bastante clara, o DICEP, do DIT, da Comissão Europeia, existem questions and answers, para quem não quer ler muito, tem as respostas possíveis. Se não conseguirem arranjar essa informação, mais uma vez, através da DICEP, podem-nos contactar diretamente, do vosso gestor de cliente, da delegação, como entenderem, e pontualmente, dirigidamente, responderemos à vossa questão nos timings o mais rapidamente possível. O papel da ICEP é duplo, como eu referi. Um é ajudar as empresas que estão a dar os primeiros passos, mas outro é ajudar aquelas que já exportam para o mercado a arranjar novos clientes que já estão no mercado, a aumentar a sua cota de mercado. E nós estamos sempre disponíveis para apoiar as empresas a fazer estes agendamentos com potenciais clientes, quer na fase inicial, quer na fase mais avançada. Portanto, nós estamos aqui para ajudar as empresas naquilo que precisamos ajudar. E para terminar, eu tenho que referir isso e dar os parabéns aos nossos empresários, que são realmente fantásticos, sobretudo nesta área, que desde e se calhar não ficou claro na minha apresentação, desde 2010 que nós temos, as empresas portuguesas têm aumentado as suas exportações em serviços exponencialmente, e isso é extraordinário. Covid pode até ajudar, estamos todos fechados em casa, mas é extraordinário que desde 2010 este é um setor de aposta e as nossas empresas estão de facto de parabéns. Não sei se terei respondido, penso que muitíssimo obrigado, foi uma resposta muito assertiva à Alexandrina Oliveira e ao Carlos Alves, a 2 questões que já estavam aqui colocadas e que o Pedro teve a gentileza já de endereçar. Eu reitero aquilo que o Ramiro disse, nós estamos aqui à vossa disposição para esclarecer todas as dúvidas, para interagir com estes nossos amigos e nossos companheiros nesta jornada de empreendedorismo e de viabilizar o Market Inception de empresas portuguesas no Reino Unido, ao lado da ICEP, ao lado do Department for International Trade, utilizando toda a possibilidade da rede de contactos da British Chambers of Commerce, e portanto vamos inclusive no âmbito da Câmara de Comércio Luso-Britânica ainda durante este mês ou no início do próximo mês ter várias sessões de apoio às empresas no esclarecimento do ponto de vista regulatório, fiscal, o que é que mudou neste cenário de post-Brexit, não é? A partir de 1 de janeiro, para que as empresas estejam o mais consolidadas possível em termos do seu conhecimento e da forma como devem abordar este mercado. Helena, eu porventura penso que a maior parte das questões foram já efetivamente respondidas. Nós estamos de facto a chegar aqui ao 12h30 e se calhar iria dar por encerrada a sessão, agradecendo muito à ICEP a sua presença e particularmente ao Pedro Patrício por toda a sua disponibilidade, agradecendo muito à Ana Cristina Abreu pela sua presença também e pelo apoio da Embaixada Britânica, que desde uma primeira hora se associou ao British Portuguese Chamber of Commerce nesta missão. Ramiro Salgado, estamos juntos, não é? Seguimos juntos, como se costuma dizer hoje em dia, e vamos trabalhar em conjunto para levar as empresas portuguesas até o Reino Unido. Anne-Marie Martin, thank you ever so much for being present. You've just done something which isn't fair. You've spoke about the hub of the Thames Valley on tech companies. I've worked in Reading for a number of years, for about 3 years, so I know the Thames Valley very well. And this is indeed a very proficuous incubator and technology hub. And it's very good to know that through British Chambers of Commerce, we will be able also to interact with this technological ecosystem. So, e como tal, dou por concluída a nossa sessão. Muito obrigado a todos os participantes também, muito obrigado aos nossos oradores. Até muito breve.